Para cumprir dispositivos legais da Constituição do Estado, a Assembleia Legislativa Cearense inicia os seus trabalhos deste ano no primeiro dia de fevereiro, um sábado, no fim da próxima semana, óbvio. Naquele dia, no sábado, haverá apenas a solenidade de posse dos novos dirigentes do Poder Legislativo do Estado do Ceará, eleitos no início do mês de dezembro passado. Haverá a sessão de abertura propriamente dita do ano legislativo somente na segunda-feira, 3 de fevereiro. No dia 3 de fevereiro, acontecerá a realização da primeira sessão legislativa do ano de 2025. O governador do Estado comparecerá, ele já confirmou que comparecerá a essa sessão do dia 3 de fevereiro, para também, cumprindo o dispositivo legal, fazer a prestação de contas do ano anterior, de 2024, para os deputados. Essa sessão antecede a entrega da documentação das contas do Estado do Ceará referentes ao ano passado, que compete à Assembleia Legislativa julgar as contas do governo. Na administração pública, eles dividem as contas públicas em dois tópicos. Um são as contas do governo, são as contas gerais da administração que o governador apresenta. Essas contas são julgadas pela Assembleia Legislativa. É um julgamento político. A Assembleia Legislativa, antes desse julgamento, ela pede uma opinião sobre a legalidade dessas contas do governo. O Tribunal de Contas faz uma análise de toda a documentação entregue e recomenda à Assembleia aprovar ou desaprovar as contas do governo. Quase nunca acontece de o tribunal recomendar a não aprovação. Quando muito, ele indica algumas ressalvas, mas recomenda a aprovação. A Assembleia, contudo, não tem obrigação de atender à recomendação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas emite o seu parecer que os deputados levam em consideração ou não. Deveriam levar, porque o Tribunal de Contas geralmente faz algumas observações. Essa despesa não deveria ter sido feita, essa despesa foi feita em excesso, ou o governo não cumpriu a lei orçamentária anual, deixando de executar essa despesa, e assim por diante. O outro tipo de contas são as contas de gestão. Contas de governo é de responsabilidade do chefe do executivo. E contas de gestão, aí não. Aí o Tribunal de Contas as julga. São as contas prestadas por cada um dos secretários e outros dirigentes de órgãos da administração pública. Todos eles são obrigados a prestar conta, encaminhando a documentação respectiva dessas contas para o exame do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas
anualmente, no início do ano, escolhe os conselheiros relatores de cada uma das secretarias e órgãos da administração. Então, esses conselheiros examinam as contas, emitem o parecer e levam ao plenário do tribunal, que as julgará. Aqui, nesse caso, tem contas desaprovadas. E, no caso, o secretário o secretário ou o responsável pelas contas, né, é o responsável por isso e a quem caberá a punição se houver. Portanto, o Legislativo cearense começa a funcionar realmente a partir do dia 1º de fevereiro. A Câmara Municipal de Fortaleza também segue o mesmo rito. O prefeito de Fortaleza vai lá levando a sua prestação de contas. No caso, o prefeito Evandro Leitão vai comparecer à Câmara pela primeira vez e ele apresenta lá as contas que foram feitas no último ano da gestão anterior, no último ano do governo do ex-prefeito José Sarto. Na abertura dos trabalhos da Câmara, há a expectativa de que o prefeito, além da prestação de contas, apresente alguns projetos de lei, dentre eles a reforma administrativa, que está programada para ser entregue à Câmara no início de fevereiro. O governador Eumano de Freitas retomou as suas atividades normais no Palácio da Abolição, depois de uma viagem à Europa concluída na última semana. Ontem, Eumano nomeou a deputada estadual Lia Gomes para o cargo de secretária das Mulheres, integrante da estrutura organizacional da Secretaria das Mulheres. O ato do governador foi publicado ontem, mas com efeito retroativo, porque ela, segundo o ato do governador, está secretária a partir de 29 de janeiro de 2025. A deputada Lia Gomes é irmã dos ex-governadores Ciro e Cid Gomes, mas, politicamente, sua nomeação para o cargo de secretária do governo Eumano está na cota do ex-governador Cid. Ciro continua querendo distância do governo do Estado e do próprio irmão, o ex-governador Cid. O jornal O Povo de hoje destaca uma nota pequena, xoxa, inodora, lugar comum dos que estão sendo acossados pela polícia ou pela justiça. Uma nota assinada pelo deputado estadual Júlio César Costa Lima, o Julinho, que é investigado pela tal de rachadinha. Rachadinha é a cobrança que o deputado, no caso aqui o Julinho, faz dos assessores que ele indica para trabalhar no seu gabinete. Aqui, a história contada pelo Ministério Público Estadual é que o deputado entregou essa relação para um advogado agiota, a quem o deputado Julinho está devendo, segundo diz o Ministério Público, na informação publicada no site
do Ministério Público Estadual na última segunda-feira. Julinho está devendo e não paga a esse agiota e deu então os cargos do seu gabinete para o agiota, o advogado agiota, advogado que está cometendo crime. Agiotagem no Brasil é crime. Portanto, a OAB precisa chamar o feito à ordem e punir esse advogado que está cometendo esse crime, segundo a afirmação do Ministério Público Estadual. Pois bem, o advogado indicava o nome desses auxiliares ou pseudos auxiliares do Julinho. Eles recebiam o dinheiro da Assembleia e entregavam ao advogado. A rachadinha, de um modo geral, é a seguinte: o vereador, o deputado estadual, federal, tem uma verba que se chama Verba de Desempenho Parlamentar, VDP. Ela existe para que ele possa custear o funcionamento do seu gabinete, contratando assessores e fazendo outras despesas. Então, no caso aqui, que é diferente, mas no caso comum, o deputado emprega o assessor. Quando o assessor recebe o seu dinheiro, que é pago pela Assembleia, ele cobra a devolução de uma parte desse dinheiro. Tem deles que cobram a metade. Se o assessor está lá para ganhar R$5.000, ele cobra a devolução de R$2.500. Nós ontem falamos aqui dessa prática que era cometida na Câmara Municipal de Fortaleza, quando o ex-vereador Aonde foi flagrado em frente a uma agência bancária, lá na Monsenhor Tabosa, lá nos idos de 2014, esperando a saída dos assessores que foram receber o dinheiro, pago pela Câmara, receberam o dinheiro e foram até o vereador, lá de frente ao estabelecimento bancário, entregar a parte do dinheiro. E aí a Polícia Civil flagrou o vereador e por isso ele teve o seu mandato cassado. Então, essa é a rachadinha. Pois bem, voltando à nota do deputado Júlio César, o Julinho, repito, xoxa, inodora e lugar comum. Porque todos aqueles que estão acossados, que estão sendo perseguidos no sentido de que a polícia quer comprovar o crime, a justiça quer punir pelo crime cometido, todos eles negam que tenham feito alguma coisa. O deputado está dizendo que não tem nada, é um homem sério. E está à disposição. Todos eles dizem que estão à disposição da justiça e que acreditam na justiça. Ora, quem disse que um acusado está à disposição da justiça? Ele está na dependência total da justiça. À disposição estamos todos nós que cumprimos com os nossos deveres. Quando a justiça entender ou tiver alguma razão para mandar nos investigar, nós não vamos dizer que estamos ou não à disposição, ela manda investigar. E é o caso aqui. Quando houve a busca e a apreensão em imóveis do deputado Julinho, essa busca e apreensão foi feita por ordem judicial. Nenhum juiz autoriza uma busca e apreensão, sobretudo numa residência ou no escritório de uma autoridade, no caso aí o deputado estadual, nenhum autoriza sem fundadas razões. Para que ele autorize, é preciso que o Ministério Público ou a Polícia Civil mostre ao juiz, está aqui, esses indícios são veementes da prática do crime. Portanto, nós gostaríamos de prosseguir
aprofundar a investigação, fazendo esta busca e apreensão. Aí o juiz pode autorizar. Quando o juiz autoriza uma busca e apreensão, tenha certeza de que ele tem elementos plausíveis que justificam essa sua decisão. O deputado Julinho, se tivesse ficado calado, estaria melhor do que essa fala, sem qualquer sentido, fala de qualquer acusado ou réu. O capitão Wagner está anunciando que vai cumprir missões do seu partido, o União Brasil, cujo propósito do partido é ter um candidato à presidência da República. O União Brasil quer que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, seja candidato à presidência da República para suceder ou disputar a sucessão do presidente Lula em 2026. O governador de Goiás tem se destacado neste seu segundo mandato, daquele estado rico. Ele tem se destacado notadamente na área da segurança pública e tem se vangloriado disso. Ele é um político considerado de direita e disputa, nesse campo, a preferência de ser candidato à presidência com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o atual governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. A direita pode até ter mais de um nome, mas sairão desses três, poderá aparecer um outro, quem sabe. O capitão Wagner, qualquer que seja o resultado do seu trabalho para o União Brasil, terá melhores resultados políticos do que sendo secretário municipal no interior do estado do Ceará, como ele foi na administração passada lá em Maracanaú e como estava sendo agora em Pacajus. Muito melhor essa sua nova missão, mesmo que ele tenha espaço restrito na disputa de 2026, porque já experimentou em mais de uma oportunidade um cargo majoritário e não se deu bem. Ele tem um campo livre para voltar a ser deputado federal. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias.